Alguma vez, na correria do dia a dia, alguém já parou para pensar como é que um computador consegue dar conta de, sei lá, dezenas de abas abertas, um jogo super pesado rodando e ao mesmo tempo lembrar exatamente onde aquele arquivo importante foi salvo? Bom, hoje a gente vai abrir essa caixa preta e entender a arquitetura genial que existe por trás da memória de uma máquina. E para começar, vamos direto a uma dúvida que pega muita gente na hora de escolher um celular ou um computador novo. A gente vê lá nas especificações: 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Ué, mas se os dois servem para guardar coisas, por que essa separação toda? No fundo, não é tudo memória? A resposta para isso está num dilema central da engenharia. E o dilema é exatamente esse aqui. Pensa numa balança. De um lado, a gente quer tudo para ontem, acesso instantâneo aos dados, velocidade máxima. Do outro lado, tem o custo e o tamanho físico. Uma memória que é ultra rápida, ela é caríssima e fisicamente pequena. Não dá para ter muita. Já a memória com uma capacidade gigante é bem mais barata, só que muito mais lenta. E aí, como é que se resolve essa equação? Para resolver esse problemão, os engenheiros tiveram uma sacada brilhante. Em vez de usar um tipo só de memória, eles criaram um sistema com dois tipos, duas famílias completamente diferentes, cada uma com a sua função. Vamos conhecer então a família RAM e a família ROM. De um lado, a gente tem a RAM. Pensa nela como se fosse a sua mesa de trabalho. É ali que ficam todas as coisas que estão em uso no momento, super rápido de pegar. Só que tem um detalhe. Desligou a energia, pronto, tudo que estava ali some, é volátil. Do outro lado, tem a ROM. Ela é como se fosse um manual de instruções que vem de fábrica, gravado na pedra. Ela nunca esquece de nada, mesmo sem energia. É por isso que a RAM afeta tanto a velocidade que a gente sente no uso do dia a dia. Quando um aplicativo é aberto, o que o computador faz? Ele pega os dados lá do armazenamento, que é mais lento, e joga para essa área de trabalho super rápida que é a RAM. É a mesma coisa que pegar um livro na estante e botar na mesa para ler. É muito mais fácil e rápido acessar o livro que está ali, na sua frente, do que ter que levantar e ir na estante toda vez, né? Ok, se a RAM é a área de trabalho, a ROM é tipo o manual de sobrevivência da máquina. É lá que fica guardado um programa essencial chamado BIOS. O BIOS é a primeiríssima coisa que o computador lê quando a gente aperta o botão de ligar. Ele dá aquela checada geral no hardware, vê se está tudo certo, e aí sim dá o comando para carregar o sistema operacional que a gente usa. Sem a ROM, o computador nem saberia por onde começar. E, claro, a ROM não ficou parada no tempo, né? Ela foi evoluindo. Começou com os chips que só podiam ser gravados uma vez lá na fábrica, depois vieram versões que podiam ser apagadas e reprogramadas, até que a gente chegou na famosa memória flash. É exatamente essa tecnologia que hoje está nos nossos pendrives, nos cartões de memória e, claro, nos SSDs, que deixaram os computadores tão mais rápidos. Então, vamos lá, se não dá para ter um tipo de memória que seja, ao mesmo tempo, rápida, grande e barata, qual é a solução? A resposta foi criar uma equipe, uma verdadeira hierarquia de memórias, onde cada tipo tem a sua especialidade. E todas trabalham juntas para criar a ilusão de que existe uma memória perfeita. Lá no topo, mas no topo mesmo dessa pirâmide, bem dentro do coração do processador, ficam os registradores. Pensa neles como as mãos de um cirurgião. São absurdamente rápidas e precisos, mas só conseguem segurar os dados e as instruções exatas daquela operação que está acontecendo naquele milissegundo. Um degrau abaixo dos registradores, a gente encontra a memória cache. Ela funciona como uma pequena dispensa, sabe? Super rápida, que fica entre o processador e a memória principal. Em vez de ir até a geladeira, que seria a RAM, toda hora, o processador dá uma olhadinha primeiro na cache para ver se o que ele precisa já não está ali, à mão. Isso economiza um tempo valiosíssimo. Descendo mais um nível, a gente chega na memória principal, a nossa velha conhecida, a RAM. Ela é bem maior que a cache, é a grande bancada de trabalho onde todos os programas e arquivos que estão abertos ficam esperando. Ela é mais lenta que a cache, com certeza, mas é infinitamente mais rápida que o armazenamento de longo prazo. E, finalmente, na base de toda essa pirâmide, está o nosso imenso armazém, o armazenamento secundário. Seja uma HD tradicional ou um SSD moderno, é aqui que todos os nossos arquivos, fotos, jogos e até o sistema operacional ficam guardados para sempre, esperando o momento de serem chamados para ação, lá para cima na pirâmide. Tá, mas peraí, como é que o computador adivinha o que ele tem que colocar nessas camadas mais rápidas e mais exclusivas da pirâmide? A mágica por trás disso tudo é um princípio que é, ao mesmo tempo, super simples e incrivelmente poderoso.
Esse princípio se chama princípio da localidade. A ideia central é que os programas não ficam pulando de um lado para o outro na memória de forma aleatória. Na verdade, eles tendem a focar o trabalho em pequenas áreas por vez. E essa tendência aparece de duas formas principais. Primeiro, a gente tem a localidade temporal. A lógica aqui é bem simples. Se um dado acabou de ser usado, a chance dele ser usado de novo logo em seguida é enorme. Imagina uma variável dentro de um loop de programação que é usada centenas de vezes. O cache, espertamente, guarda essa variável por perto porque ele sabe que ela vai ser necessária de novo e de novo. E, em segundo lugar, existe a localidade espacial. Aqui, a ideia é que se um dado num certo endereço foi acessado, é muito provável que os dados nos endereços vizinhos também sejam necessários. É igual ler um livro. Depois de ler uma palavra, a gente lê a próxima. Por isso, quando o computador vai buscar um dado na memória, ele não traz só aquele pedacinho. Ele já aproveita e traz o bloco inteiro ao redor para dentro da caixa. Olha, essa analogia aqui resume a história toda com perfeição. Ninguém vai ao supermercado, que seria a RAM, toda vez que precisa de uma pitada de sal. A gente compra o pacote e guarda na despensa, o cache, para ter acesso imediato. O cache faz exatamente isso. Ele usa o princípio da localidade para fazer um estoque inteligente dos ingredientes que o processador tem mais chance de precisar em breve. Mas e o que acontece quando a gente se empolga e abre tanta, mas tanta coisa que até a nossa enorme bancada de trabalho, a RAM, fica completamente lotada? Bom, aí os sistemas operacionais modernos têm um último truque na manga, uma espécie de ilusão de ótica digital. Esse truque se chama memória virtual. O que o sistema operacional faz é enganar os programas, fazendo eles acharem que tem mais memória RAM disponível do que realmente existe. E como ele faz isso? Usando um pedaço do armazenamento secundário, do SSD ou do HD, como se fosse uma extensão da RAM. É uma ideia genial para evitar que tudo trave. Mas, claro, tem um preço. Acessar dados no disco é muito, mas muito mais lento do que na RAM de verdade. Então, olhando de novo para a nossa pirâmide, fica bem claro que isso aqui não é uma competição, é pura cooperação. Dos registradores ultra rápidos lá no topo até o armazenamento gigante na base, cada camada tem um papel único, um papel indispensável. Todas elas trabalham em harmonia para entregar a velocidade e a capacidade que a gente espera dos nossos aparelhos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Com essa explosão de dados que a gente está vivendo, com a inteligência artificial exigindo cada vez mais poder, será que essa pirâmide vai precisar de uma nova camada? Talvez uma ainda mais rápida no topo? Ou, quem sabe, uma ainda maior na base? O que será que vem por aí nessa arquitetura invisível que move o nosso mundo digital? Bom, só o tempo vai dizer.